Eu tenho essa área aqui na minha copa onde decorei bem, mas ainda parece que a parede está um pouco vazia demais. Eu não queria pegar todas as minhas ferramentas elétricas, cortar e medir, então percebi que seria melhor usar papel de parede imitando lambri. Você pode pintar esse papel de parede e aplicá-lo como um painel de lambri, mas faz isso em menos tempo e sem precisar de todas as ferramentas elétricas. E então, para aplicar na parede, tudo o que preciso fazer é pegar um balde grande de água fria e mergulhar o pedaço de papel de parede na água com o lado já colado virado para fora. Você deixa ele lá por apenas 5 segundos. Leve até a parede e apenas coloque na posição. Depois, você só precisa usar uma espátula, um cartão de crédito ou qualquer ferramenta plana para remover todas as bolhas de ar e garantir que está bem colado na parede. Cortei a próxima peça para encaixar de acordo com as medidas da primeira peça e depois apenas repeti o processo com a água, aplicando na parede e usando o rolo e minha espátula para alisar e tirar qualquer bolha de ar. Depois que deixei secar e fixar na parede, decidi que queria pintar. Estou usando uma tinta branca aqui, da mesma cor dos acabamentos deste cômodo. Eu tinha um pedaço de acabamento que sobrou de um projeto anterior e então usei uma pistola de pregos para fixá-lo logo acima do meu papel de parede. Depois que isso foi feito, pude recolocar a tampa da tomada e essa parede estava finalizada. Levei apenas algumas horas para fazer isso e realmente transformou esse espaço aqui, dando aquele clima de casa de campo que eu queria, além de quebrar a monotonia da parede e adicionar um detalhe que estava fazendo muita falta. Isso é fácil de fazer. Espero que isso te incentive a ser criativa com papel de parede beadboard e tente na sua casa. Quero criar uma parede de destaque no quarto sem gastar muito ou perder tempo. Então fui até a loja de materiais de construção e comprei algumas tábuas de 1x4. Eu usei aquelas que são mais baratas na seção de madeiras, não na seção de molduras. Quando voltei para o apartamento que estava reformando, medi a largura da tábua. Mesmo que sejam chamadas de 1x4, na verdade elas têm mais ou menos 3,5 polegadas de largura. Medi a parede e marquei onde as minhas tábuas iriam ficar, para criar um padrão bonito e simétrico. Eu tive que lembrar de calcular toda a largura da tábua para que meus cálculos dessem certo. Me certifiquei do nivelamento e usei uma pistola de pregos para fixar as tábuas verticalmente na parede. Eu fixei todas as minhas tábuas verticais no lugar ao longo da parede. Medi onde ficariam as tábuas horizontais, lembrando de considerar a largura delas. Depois, cortei e fixei as tábuas. Na próxima vez que fizer esse projeto, cortarei as tábuas um pouco maiores e as ajustarei melhor no lugar para facilitar depois. Você pode notar que, em algumas conexões, há um pequeno vão maior do que eu gostaria daqui para frente. Na hora de lidar com a tomada, eu cortei a tábua ao redor da área da tomada e deixei bastante espaço em volta para não ter nenhum problema ao conectar coisas no futuro. Após posicionar todas as tábuas, precisei fechar os vãos para dar um visual contínuo e bonito, como se fosse embutido. Primeiro, calafetei as bordas internas das caixas na minha nova parede de destaque. Isso evita que fiquem vãos aparentes entre a madeira e a parede. Também trabalhei para que as peças horizontais parecessem se unir perfeitamente às verticais. Para isso, usei massa acrílica e preenchi os espaços. Depois que isso secou, lixei as emendas. Após lixar tudo, comecei a parte divertida. Escolhi um azul que achei relaxante para o ambiente. Na verdade, misturei duas tintas que tinham sobrado de outro projeto, então não gastei nada com tinta. Misturei o azul escuro Tempestar com o cinza claro e fiquei muito satisfeita com o resultado. A pintura foi a etapa mais demorada do projeto. Não usei rolo para garantir que o pincel atingisse todos os cantos. Enquanto eu pintava, via os espaços e imperfeições sumindo e a parede começando a se transformar. Após pintar, reavaliei a parede e notei pontos problemáticos que quis resolver. Nessas áreas, apliquei massa e lixei novamente. Ao pintar de novo, esses pontos ficaram incríveis. Terminamos o novo piso, colocamos os rodapés e movemos os móveis para o cômodo. Eu coloquei as cortinas e o quarto estava pronto. Veja como ficou. Todo o projeto me levou apenas um final de semana para fazer e custou só $30. Esse foi o custo da madeira, pois reutilizei a tinta de um projeto anterior.
Espero que isso tenha inspirado você a criar uma parede de destaque no seu quarto. Obrigada por assistir ao Home Talk. Isso vai te fazer querer correr para a sua reciclagem? Imprimi um desenho de cervo e o contornei em um saco Ziploc transparente com caneta permanente preta. Seria útil prender o desenho com fita para evitar que se movesse. Em seguida, cortei o Ziploc para ficar com uma camada só. Cortei um buraco quadrado na caixa de papelão usando um estilete. O buraco era um pouco maior que o desenho. Depois, colei o desenho do saco Ziploc no buraco para criar um projetor caseiro. Tive cuidado para não tampar o desenho com fita adesiva. Depois, posicionei a caixa diante da parede que queria pintar. Liguei a lanterna do meu celular, coloquei ele dentro da caixa na extremidade oposta ao desenho e fechei a tampa. Já testei outras lanternas antes, mas a luz do celular funciona melhor. Ambientes mais escuros são melhores, então cobri as janelas com cobertores, apaguei as luzes e projetei meu desenho na parede. Contornei o desenho na parede com lápis. Ao terminar, acendi as luzes e estava pronta para pintar. Usei a cor ferro forjado da Benjamin Moore na pintura. Eu apoiei minha mão na parede para ajudar com as linhas retas. Apoiei a mão na parede e trabalhei de cima para baixo e da esquerda para a direita para evitar borrar a tinta fresca. Teve momentos em que precisei deixar uma parte secar e depois voltar para pintar as linhas restantes, mas a tinta secava rápido. Levei 5 horas para pintar esse desenho. Quando estava completamente seco, removi as marcas de lápis restantes com uma borracha e um pano úmido. E aqui está minha parede incrível por apenas o custo da tinta. Isso deu um toque especial ao cantinho de leitura e deixou 2 meninos felizes. Quis dar personalidade à parede simples e sem graça, então decidi testar um detalhe de parede no estilo board and batten. Mal pude acreditar na rapidez e facilidade. A primeira coisa que fiz foi medir a minha parede e cortar uma tábua de 2,5 por 10 centímetros no tamanho certo. Primeiro, cortei a tábua horizontal e coloquei no lugar usando um nível para garantir que ela estava nivelada. Assim, consegui medir e cortar as tábuas verticais no comprimento exato necessário. Se eu tivesse cortado as tábuas verticais primeiro e depois colocado a peça horizontal por cima, provavelmente teria mais espaços entre as partes de madeira, já que elas provavelmente não ficariam perfeitamente alinhadas. Ao adicionar as tábuas verticais, comecei pelas 2 peças das extremidades, assim eu basicamente criei uma moldura na minha parede. A partir daí, eu precisava determinar onde iria colocar as outras peças verticais. Medi a parede para espaçar as tábuas uniformemente. Após fixar toda a madeira na parede com a pistola de pregos, vi tudo ganhando forma. O próximo passo foi cobrir os espaços entre a madeira e a parede. Uso massa acrílica para preencher os espaços entre a madeira e a parede, eliminando frestas e dando acabamento profissional. O próximo passo é começar a pintar. Já vi algumas paredes no estilo board and batten lindas de várias cores, mas para este cômodo eu quis manter o branco porque é um ambiente bem escuro e não tem luzes no teto. Eu só precisava trazer toda a claridade possível para cá. Eu dei 3 demãos de tinta branca na parede e então pude começar a colocar as decorações do quarto. Esse projeto é muito fácil e pode impactar bastante o ambiente. Espero que você também tente fazer. Espero que isso te inspire a mudar alguma parede da sua casa e se sentir confiante. Obrigada por assistir ao Home Talk. Até a próxima!